Vamos lá, gente, Direito Tributário 1. Hoje é dia 19, né? 19 de março de 2018. Vamos lá começar os nossos estudos. Certo? Vamos ao questionário, né? Não é isso? Todo mundo copiou no questionário? Não, peraí, deixa eu copiar aqui então. Termina rapidinho aí. Outro papai. Questionário é um método de Pitágoras onde você aprende, não tem para sair. Sem você ser questionado, você não tem como aprender. Respondeu o questionário, você fez uma boa prova. Eu procuro fazer o questionário abrangente tudo que eu estou em sala de aula, senão não tem saída. Certo? Se vocês quiserem fazer leitura também é bom, né? Leitura de livro, leitura do que foi dado no sala. Vamos lá, gente, bora. Primeira questão. Por que o Estado tem que ser controlado na invasão patrimonial? Na invasão patrimonial. Porque o Estado na invasão patrimonial. Segunda. O poder de tributar tem limitações. O poder de tributar tem limitações. Terceira, dissecar o artigo 150, esse daqui, ó, inciso 1 da Constituição Federal. Quarta questão. Cite as formas de limitações do poder tributante. Quarta questão. Cite as formas de limitações do poder tributante. poder Tributante. Quinta questão. Fale sobre a lei ordinária. Ó, lei ordinária. E sexta questão, fale sobre a lei complementar. Sétima questão. Estão pegando o ritmo? Quais os tributos criados por lei complementar? Criados por lei complementar. Criados não. Criados. Lei complementar. Oitava questão. Por lei complementar. Oitava questão. Fale sobre a legalidade estrita. Estrita.
legalidade estrita. Agora, olha só, fale sobre a legalidade estrita. Essa é a oitava, não é isso? Então a nona, você vai fazer o seguinte, ó. Bota assim, para ficar mais fácil. Da nona à 14ª, fale sobre. Pode como eu falo, da nona à 14ª, fale sobre. Da nona à 14ª, fale sobre. 2 pontos. Da nona à 14ª, fale sobre. 2 pontos. Nona. Aí você vem, ó, e joga isso. 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª. Entendeu? Entendeu? sim. Ficou dúvida? Ficou legal? Rapidinho a gente foi da nona à 14ª. Certo? 15ª. Que às vezes meu ritmo de tradução é rápido. A certidão administrativa. A certidão é dentro do contexto. A CDA, certidão administrativa, dentro do contexto da legalidade. Quinta, exemplifique, exemplificar, ou exemplifique, né? Exemplifique, exemplifique, alíquota, base de cálculo, alíquota, base de cálculo e fato gerador, alíquota, base de cálculo e fato gerador, nos tributos, alíquota, base de cálculo e fato gerador, nos tributos do ICMS, imposto de renda, ICMS, imposto de renda e IPTU. Eu peguei uma de cada unidade da federação, certo? Para ficar. Se der tempo, a gente dá esse assunto hoje ainda. ICMS. Será que dá tempo para dar hoje? Hein? Dá tempo para hoje? Você acha? Se não, na próxima aula você me lembra para dar, tá certo? Viu? Vamos lá. Imposto de renda. Eu peguei ICMS do Estado, Imposto de Renda Federal e peguei IPTU, que é do município. Legal? Certinho, gente? Vamos lá então agora. Então a gente já está sabendo que o poder de tributar, ele obedece ao princípio da... Qual é o princípio que ele obedece? Tá? O que é isso? Tá? Guarda. Mas tem outros princípios. Quais são?
Certo? Só para ter uma ideia só. Não precisa só fundar, tá? Uma ideia. A gente vai ver. Esses aí são fáceis. O mais difícil ali é a anterioridade. Legalidade, vocês têm ideia. Anterioridade. Vai ter a forma. Quarentena. A lei que institui o tributo não pode ser permitir que se cobre no mesmo exercício financeiro. Tem casos específicos que sim, obedecendo a noventena. A noventena. Certo? Ou seja, a anterioridade está copiada. A gente vai dar uma aula específica de anterioridade. Ela quer dizer que se o tributo entra em vigência hoje, certo? É dado ao contribuinte um prazo para ele pagar, para ele começar a pagar, começar a ter vigência aquele tributo. Por quê? Fale alto. Programação financeira. De quem? Do? Fale alto agora. Programação financeira do contribuinte. Ninguém você ouviu? Não. Fale alto. Vamos, João. Programação financeira do contribuinte. Você ouviu? Vocês concordam? Vocês concordam? Então tem que levantar o pau. Levanta. Fale alto. Programação financeira do contribuinte. Concordam? Valeu, João. Eu pergunto a vocês. A anterioridade tem alguma coisa a ver com a legalidade? Tem? Legalidade, anterioridade, tem alguma coisa a ver, uma coisa com outra? Tem? Tem? Ninguém sabe não, professor. Vou falar aí. Mas que vocês não sabem, a aula não torna participativa. E aí vocês não aguçam a sua mente. Tem a ver? Sim, tem. Tem. Por que que tem? Você seguir. Olha lá, vamos lembrar de Roma Antiga. Como era em Roma Antiga? O cara chegava, tomava tudo do cara, não tinha lei, não tinha nada, não tinha prazo para pagar, não tinha nada, né? No Estado Democrático de Direito nós temos o quê? Uma lei. Então o princípio da legalidade. O tributo só pode ser criado ou majorado através de lei. Certinho? O que é que a anterioridade tem a ver com isso? Através da lei é definido o prazo que você começa a pagar aquele tributo. Então, a anterioridade está dentro do contexto da legalidade. Legal? Querem colocar? Querem colocar? Vamos lá. Quer? Bora lá, pode colocar. Vamos lá. A anterioridade tributária está dentro do contexto, tá? São artigos, são incisos diferentes da Constituição Federal. Está dentro do contexto da anterioridade tributária, dentro do contexto da legalidade tributária. Vamos lá. Terceiro ponto. Aqui eu estou dando só a introdução desses pontos que a gente vai ver especificamente, tá? Uns mais demoradamente, que é o mais importante aqui, mais complexo que é a anterioridade, outros mais rápidos. Vamos lá. Isonomia tributária. Tem alguma coisa a ver com legalidade, isonomia tributária? Tem, gente? Isonomia tributária. Tem alguma coisa a ver com legalidade? Por quê? Hã? A lei sendo igual para todos, isonômica, o tratamento de todos os contribuintes serão iguais. Porém, a lei trata igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. Qual é a condição do que eu falei agora nesse princípio?
de isonomia tributária, a lei trata igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los. Qual é o imposto que tem essa condição? O PTU. Imposto de renda. O IPTU também, porque ele trabalha com o valor venal do imóvel e o percentual, que é uma alíquota em cima daquele percentual. Mas outro tributo que todo mundo falou aí, imposto de renda. Por exemplo, quando você tem uma variação, até não sei quanto você fica isento. Se é X, de X a Y, paga uma alíquota, de Y a Z, outra alíquota. Você está tratando igualmente os desiguais, desigualmente os desiguais, justamente para igualá-los, certo? E qual outro princípio que aí nós temos implícito dentro da isonomia? Qual é? Começa com a letra C, vamos lá? Pense só em tributário. Só em tributário. Começa com a letra C. Depois vem a letra A. Depois vem a letra P. Caput. Justamente nesta noite inteiramente equivocado. Nada de caput. C-A-P-A de novo. Capacidade tributária. Até onde eu suporto. E olha, quando eu falo em isonomia tributária, eu estou implicitamente falando em capacidade tributária. Até onde eu posso suportar essa carga tributária e poder arcar. Porque não é justo que não fique com nada e entregue tudo ao fisco. Não é isso? Não é justo. Chegar um dia vai chegar esse ponto que nós estamos. Nós temos que ter uma capacidade tributária. E na isonomia eu vou tributar quem tem maior capacidade tributária, vou tributar mais, vou tributar menos quem tem menor capacidade tributária. Quem tem maior capacidade tributária, maior tributação, quem tem menor capacidade tributária, menor tributação. Então a capacidade tributária, considero eu e alguns autores que ela está dentro da isonomia tributária. Então vamos colocar aí capacidade tributária. É a capacidade do contribuinte de arcar com aquele tributo. Com aquele tributo. É a capacidade. Certo? É a capacidade que o contribuinte apresenta para arcar com aquela determinada carga tributária. Certo? Legal, gente? Vamos lá. Irretroatividade tributária. Irretroatividade tributária, eu vou dar um exemplo para vocês de direito penal, que vocês vão se lembrar do resto da vida. Não existe no direito penal, não há lei anterior sem pena que possa combinar. Então você não pode, por exemplo, matar não é crime, você matou e é punido, não pode. A mesma coisa é a irretroatividade tributária. A lei não vai retroagir para prejudicar. Agora vamos lá, vedação com fisco. Só estou dando em gerais, tá? Vedação com fisco. Fica vedado, fica proibido que você confisque, apanhe o que é dos outros sem justificativa. Você pode apreender mercadoria sim, se ela estiver circulando sem a nota fiscal. Certo? São alguns pontos que podem ser aprendidos. Mas normalmente não é para ser aprendido a mercadoria, os bens das pessoas. Não é? Vamos lá. Não limitação, tráfico de pessoas, bens e a ressalva do pedágio. Diga. Quem foi aqui? Quem vai mandar o primeiro? Ah, beleza. Está claro aqui, você não pode limitar a circulação de pessoas nem de bens, certo? Ressalvado através do pedágio que você terá que pagar, certo? Vamos lá. Uniformidade geográfica significa que, em tese, o tributo ele é uniforme em todo o território nacional. Mas em tese, porque ele já vai ter diferenças regionais.
O ICMS em São Paulo é 10%, aqui é 17%. Não importa, já começa a ter diferenças tributárias, certo? De acordo com a região. Repete aí, professor. Uniformidade geográfica é uma tributação que, em tese, deve ser uniforme, uníssona em todo o território nacional. Legal? Legalidade tributária. Legalidade tributária. Expressa no artigo 150, inciso 1, que vocês já viram aqui comigo, e no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Quais são as modalidades de legislação que fazem instituir um tributo? Vamos lá? Duas. A lei ordinária e a lei complementar. Aí nós vamos ter que entender um pouquinho isso aí, e eu vou ler para vocês alguns pontos aqui interessantes referentes a isso, certo? Certo. A questão da tributação. Vamos lá. A lei ordinária, certo? A lei ordinária, ela tem um quórum, como vocês estão vendo aí, de maioria simples. O que significa esse quórum de maioria simples para a lei poder ser instituir o tributo? O que significa? 50 mais 1 dos presentes. A lei complementar, ela já tem uma maioria absoluta. 50 mais 1 dos membros da casa. Vamos dar um exemplo para todo mundo entender. Está todo mundo entendendo, gente? Tu está com dúvida? Uma casa legislativa com 500 deputados, certo? Presentes apenas 200. Eu tenho maioria simples, certo? Quando? Vamos para a maioria absoluta. Uma casa com 500 deputados. 250 são 251. 251, certo? Agora, maioria simples. Como é que eu procederia a maioria simples? Caso tiver 200 na casa, 100 mais 1. 100 mais 1. Certinho? Então, presentes à sessão. Esse é o quórum de votação. Então, vamos lá. O consentimento, bote aí, o consentimento de lei. O consentimento de lei pode escrever. O consentimento de lei advém de regras de tramitação das mesmas. Que vão obedecer a determinado quórum. Que vão obedecer a determinado quórum e a temas próprios. A temas próprios. Ponto. Aí nós temos ali, no caso da lei complementar, certo? Nós temos alguns tributos, né, na literalidade constitucional que devem ser criados ou majorados por lei complementar. Imposto sobre grandes fortunas. Eu só não botei os artigos da Constituição. Vamos botar do ladinho de imposto de grandes fortunas, vamos botar a lei, os artigos. Do ladinho de imposto de grandes fortunas, vamos botar artigo 153. Imposto sobre grandes fortunas. Artigo 153, inciso
7º é um V e 2 pauzinhos da Constituição Federal de 88. Um Vzinho e 2 pauzinhos. Empréstimos compulsórios. Artigo 148, inciso 1 e 2 da Constituição Federal de 88. Impostos residuais. Artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Contribuições, o último, social, previdenciária, residuais, artigo 195, parágrafo 4º, artigo 195, parágrafo 4º, combinado com o artigo 154, inciso 1, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Com o artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal de 88. Certinho? Vamos fechar aqui, ó. Anotando aí. Por fim, registre-se que continuação. O artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º, 3 pauzinhos, da Constituição Federal de 88, inserido pela emenda constitucional número 32 de 2001, pela emenda constitucional número 32 de 2001, dispõe que, vamos lá, Emenda constitucional, qual número? 32 de 2001, dispõe que as matérias cabíveis à lei complementar não poderão ser objeto de medida provisória. Certo? Então vou dar só um exemplo para vocês. Não poderão ser objeto de medida provisória. O governo manda para o Congresso, vamos ver certo ou errado. O governo manda para o Congresso um empréstimo compulsório via medida provisória. É possível? Por quê? Não. Existem as exceções que você pode criar através de medida provisória. O que significa medida provisória? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República envia para o Congresso uma medida provisória. Essa medida provisória ela fica ela tem a validade de 60 dias até ser transformada em lei. Então está sendo criado por lei, de qualquer maneira. Não deixa de ser criado por lei. Porque 60 dias você tem que transformar em lei, senão ela cai. Entendeu? Então a medida provisória é um caminho da legalidade, da lei. Mas eu estou falando de empréstimo compulsório. Entenderam, gente? Estou falando de empréstimo compulsório. Empréstimo compulsório só pode ser criado por lei complementar. Não poderá colocar como medida provisória. Deu para entender? Por que o legislador faz isso? Vamos entender? Por que o legislador faz isso justamente com o empréstimo compulsório? Por que ele faz isso? Vamos dar só um exemplo do empréstimo compulsório. Por que ele faz isso? Só para dar uma ideia. O empréstimo compulsório é feito como? Ele é colocado em caso de iminência de uma guerra, calamidade pública, caos social, coisa nesse sentido, né, gente? Só uma ideia. Gente, vamos prestar atenção. Quem está voando, vamos lá?
O empréstimo compulsório ele é colocado justamente para uma situação emergencial, iminente guerra, uma situação de caos social, uma situação que requeira uma intervenção do governo estatal no particular e de forma a garantir a subsistência do Estado num caos social. É o empréstimo compulsório. Tanto é que se discutiu muito se no caso de Collor aquilo foi empréstimo compulsório ou não. Ou se foi assalto à mão armada. Ninguém sabe o que foi. Então o que é que faz o legislador? Ele cria mecanismo de dificultar a tramitação deste tributo. E qual é o mecanismo que dificulta a tramitação desse tributo? Ele só pode ser criado por lei complementar. Qual é o quórum da lei complementar? Dificulta a criação do tributo. E mais, vem uma emenda constitucional, que vocês já leram aí. Qual foi a emenda? Certo? Que colocou no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, que as matérias de cabimento da lei complementar, elas não poderão ser objeto de medida provisória. Justamente porque são matérias muito fortes. Outra matéria muito forte: cobrar grandes fortunas. E outros impostos que sejam residuais, ou seja, que ampliem a base de cálculo daqueles já existentes. Só através do empréstimo compulsório a gente entende por que isso. Certinho? Vamos pegar o artigo 62 aí, quem está com ele na mão? Isso é uma vedação. É uma vedação constitucional. É uma limitação ao poder constitucional. Vamos pegar o artigo 62 aí, gente. Bora acordar, segunda-feira, tem que trabalhar. Parágrafo 1º, inciso 3. Artigo 62. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Com força de quê? Devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º, relativa a... Parágrafo 1º. Não, o parágrafo 1º está mais na frente. Parágrafo 1º. Acharam o parágrafo aí, gente? É verdade a edição de medidas provisórias sobre a matéria incluída pela emenda constitucional número 32 de 2001. É verdade a edição de medida provisória sobre matéria. Inciso 3. Vamos ao inciso 3. Reservada a lei complementar. Estou errado ou estou certo? Todo mundo entendeu isso? Posso passar adiante? Posso perguntar em prova? Hein? Entendeu. Essa daí é duas casas. Sim, duas caras. Posso perguntar em prova isso? Mas o que eu quero que vocês gravem é isso. Lei complementar, ela tem um quórum que dificulta a sua aprovação. Lei ordinária tem um quórum que facilita a sua aprovação. Decora lá, maioria simples, maioria absoluta. No caso da lei complementar, é vedada, através de medida provisória, utilizar matérias relativas à lei complementar. Então, desta forma, todo tributo que estiver regido por lei complementar, você não poderá utilizar a medida provisória. Prosseguindo, daí se afirmar, prossiga aí, daí se afirmar que é inconstitucional, e fere o princípio da legalidade, Vamos lá. Daí se afirmar, vamos lá, com calma. Daí se afirmar que é inconstitucional e fere o princípio da legalidade,
os casos sussomencionados, SUSO, S-U-S-O, mencionados, eu explico depois, copie, SUSO, S-U-S-O, mencionados acerca de tributos, lei complementar e medidas provisórias. Vamos lá, vocês entenderam tudo que eu escrevi aí? Ou ficou com dúvida? Sussomencionado, acima mencionado, sussomencionado, acima mencionado. O que eu mencionei acima sobre medida provisória, sobre lei complementar e sobre tributação, se feito de forma a ferir a emenda constitucional número 32 de 2001 ou o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal de 88, nós estaremos diante de algo inconstitucional que fere o princípio da, ó que bonito, ó, da nenhuma lei poderá ser criada ou majorada através, nenhum tributo a não ser através de lei. Entenderam o mecanismo? Posso colocar em prova isso? Vocês acertariam com tranquilidade, não é isso? Tô certo? Todo mundo entendeu, gente? Que se ficou com dúvida agora, pode continuar assistindo a aula, mas desista da matéria. Faz de novo. É melhor. Faz de novo. Aviso que eu recebi da direção e da coordenação. E não me toquem em assunto administrativo, pelo amor de Deus. Recebi esse aviso, estou passando para vocês. No dia da provinha, todo mundo aqui. Porque a segunda chamadinha é lá que vocês resolvem. No dia da provinha, todo mundo aqui. Porque a segunda chamadinha é lá que se resolve. Então, quando perguntarem para mim sobre a segunda chamada, eu estou igual 4 macaquinhos. Não sei, não vi, não quero saber e estou no WhatsApp. Legal? Certo, gente? Pelo amor de Deus. Não aconselho vocês a fazerem segunda chamada. Certo? Não aconselho. Então, venham no dia da provinha e façam a provinha na salinha. Legal? É o recadinho que eu tenho que passar para os bebês. Certo? Baby sisters. Não, no calendário, tem um calendáriozinho. No calendário certinho, naquela segunda-feira, todo mundo relaxadinho, fazendo sua provinha. Legal? Todo mundo entendeu a medida provisória? Vou dar outro exemplo. Vamos ver se vocês entenderam. Olha, quem souber não responda, que eu vou perguntar a uma pessoa na sala. Imposto sobre grandes fortunas. Meu amigo ali, eu posso criar através da medida provisória, sim ou não? Me explique. Posso? Imposto sobre grandes fortunas? Sim ou não? Me explique. Cuidado com a prova, vai cair todo isso. Aí meu amigo aqui vai explicar com maestria, com a palavra do doutor. Pode se levantar para falar, para animar, depois de segunda-feira. Se não animar, eu vou dormir aqui. Bora lá, bora. E o pior que direito é que muita gente acha que a gente direito é ficar lendo os artigos. E ler artigo dá um sono. Então levante aí e fale com o pessoal. Aí ele levantou, você levanta também. Vá, fale de pé, fale. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Esse tributo pode ser criado em lei ordinária ou complementar? Ou pode ser um ou outro? Eu volto a pergunta a você. Vou dar uma dica pra você, ó. Preste atenção, ó. Tributos criados por lei complementar, ó. Imposto sobre grandes fortunas, ó. Fiz um link pra você. O que você acha agora? Pronto. Se eu perguntar a pergunta do senhor, por favor. Imposto sobre grandes fortunas pode ser criado, pode ser criado por medida provisória? Não. Por quê? Base de quê? Tem alguma emenda, alguma coisa? A emenda 32. De 2001. E qual artigo? 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Expressamente. Expressamente. Entenderam, gente? Bom, eu não preciso mais explicar isso. Preciso
difícil, mas ela é tão simples, Veja só, no dia da prova, minha prova, é uma prova de raciocínio. Eu vou permitir que vocês tragam uma tabelinha, que pô, eu vou ficar decorando as coisas, pelo amor de Deus, né? Direito é pra isso. Vocês vão fazer crua, né? Evidentemente. A tabelinha de anterioridade. E você pode trazer uma tabelinha, professor, eu trouxe a tabelinha dos impostos de lei complementar. Com seus incisos. Lógico, pô, não tem sentido. Eu acho até que eu devo liberar também o Vadimec. Agora, as provas não vão ser papai e mamãe. Vai elaborar, você vai ter elaborar, vai ser isso. Mas eu vou exigir que você decore artigos, pelo amor de Deus, né? Você tem a ideia, você tem a noção, você tem o raciocínio. Porque o mais importante aqui é o raciocínio jurídico. A capacidade que você tem de raciocinar juridicamente. Olha, esse tributo, olha só, o resto você aprende decorando. Esse tributo que eu vou trazer na tabelinha, eles estão em lei complementar. Por quê? Porque a criação deles em lei complementar é mais difícil de ser feita. Eles são tributos que invadem o patrimônio com mais agressividade e eles necessitam de uma lei com maior dificuldade de ser criada para garantia de que o contribuinte dentro do princípio da legalidade. Ora, dessa forma, uma medida provisória, como ela é mais simples, ela não pode atingir a lei complementar. Dessa forma, eu decoro rápido. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que foi inserida pela emenda 32 de 2001. Eu quero ser igual ao seu. Prosseguindo. Agora, você trazer uma tabelinha dessa para se guiar, não tem dificuldade nenhuma. É até bom, porque o fato que você está fazendo é linkar. Agora, fora esses escritos, a tabela da anterioridade, que é vários impostos vocês vão ver. Você tem que saber se é noventena, se é anualidade, eu vou explicar. Você tem que estar com essa tabela na mão, porque não decorar isso também é meio ridículo. E isso aqui, o fato de você fazer em casa, está com a tabela pronta aqui, eu tenho certeza que é um fato de fixação para você no futuro, quando você for fazer uma prova, entendeu? E o raciocínio você já tem, certo? Vamos lá. Até mesmo para você chutar numa prova, você tem que ter raciocínio. Porque de uma questão de 4 ou 5 ABCDE, você vai ver que só 2 se parecem. As outras você já elimina. As 2 você pode ficar em dúvida, aí você vai em uma das 2. Se você for na errada, eu não tenho culpa, né? Certo? Paciência. Artigo 97 do CTN, da legalidade estrita. Vamos lá, prosseguir, gente? Da legalidade estrita. O artigo 97. E o que é que esse artigo não diz? Vamos lá? O artigo 97 do CTN, aí já estamos falando agora do Código Tributário Nacional, elenca o artigo 97 do CTN, Código Tributário Nacional, elenca a esteira de elementos, obrigatórios a serem exigidos na lei. Quem tem o artigo 97 aí para a gente dar uma lidinha? Vamos lá? Quem tem o artigo 97? Bora, gente. Legislação nacionais e decretos. CTN. Somente a lei pode estabelecer a instituição de tributos ou a sua extinção. 2. A majoração de tributos ou sua redução, ressalvado o disposto dos artigos 21, 26, 39, 57 e assim. 3. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 52 e dos seus
passivo. Vamos dar uma paradinha aqui agora. Ele está falando que somente a lei pode fazer isso, a instituição do fato gerador e do sujeito passivo, certinho? Certo? De obrigação tributária principal. Eu pergunto, se cair uma pergunta da seguinte posição: o artigo 97, vejam só a pergunta. Essa pergunta eu li que caiu numa questão de um concurso aí tributário. Eu acho que estava nesse livro aqui, só não estou achando de estar agora aqui, eu tenho de cabeça ela. O artigo 97 do CTN, embora não explicite, embora não seja explícito, a obrigação tributária acessória também tem que ser criada em lei. Correto ou incorreto? Isso é assunto de aulas passadas, que vocês já esqueceram tão rápido assim. Um negócio assim de louco. Você não se lembra não, gente, de obrigação tributária principal, obrigação tributária acessória? Vocês se lembram que eu falei disso? Se lembram? Lembram todos? Lembra? Agora você se lembra não. Tá certo. Lembra, amor? Que eu falei sim, né? Lembra que eu falei, amigo? E agora? E agora? Correto ou incorreto? Embora o artigo 97 do CTN não seja explícito, a obrigação tributária acessória tem que ser criada por lei. Correto ou incorreto? Correto! 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 Somente a lei pode estabelecer? Gente, ele já deu aula passada, pelo amor de Deus! Obrigação tributária principal é feita em lei. Obrigação tributária acessória pode ser criada por resolução, portaria, administrativo, do prefeito, de quem lá você quiser, do secretário, quem você quiser. Logo, não passa por essa tramitação de lei ordinária ou lei complementar. Ou passa, meu amigo, passa ou não? Passa. Tá vendo que ele vai se dar bem na prova? Passa. Passa voando. Lógico que não. Que um secretário de Estado, ele não vai seguir nem a lei ordinária nem a lei complementar quando ele baixa uma portaria, né? E tem o RI, que é o Regulamento de Imposto de Renda, vem da própria Receita Federal. Quando eles fazem, enorme o RI. Prazer para vocês verem. Viu? Vai gostar. Grande coisa. Quando eles fazem o quê? Certo? Então você tem a obrigação principal, obrigação tributária principal e a obrigação acessória. Só a principal só a obrigação tributária principal é que é instituída por lei. E a obrigação principal, em tese, se refere a quê, gente? A quê, ó? Não, a obrigação tributária principal ao tributo, ao pagamento, ao quanto vai invadir seu patrimônio. A outra acessória é fazer um livro de ICMS, um livro de registrar entrada e saídas de apuração de mercadorias e assim sucessivamente. Preencher a declaração de imposto de renda é uma obrigação acessória. Certinho? Preencher um DARF qualquer, preencher uma RAIS, relação dos empregados, entendeu? E outras obrigações acessórias que em tese não são tributos. Agora não esqueça, o descumprimento da obrigação acessória se torna em penalidade. Penalidade pecuniária. Certinho, gente? Vamos lá, prossiga a leitura aí, bora. Parâmetro 3. 4. A fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto no artigo 21, 26, 39, 57 e 65. Então, a fixação da alíquota, por exemplo, as alíquotas do imposto de renda, dependendo das faixas que você ganhe de dinheiro, você vai ter uma alíquota para pagar, certo? Fixação das alíquotas. E
a questão da base de cálculo. As alíquotas são na base de cálculo. Por exemplo, de 0 a R$1.000 você não paga nada. Vou dar exemplo hipotético, né? Só para entendimento, que mais aqui entendimento. De 1.000 a 2.000 você paga 10%. Qual é a base de cálculo de 1.000 para 2.000? Qual é a base de cálculo? Não, vou dar exemplo prático. Você ganha 1.500 e está na base de cálculo está na faixa de 1.000 a 2.000 é 10%. Só hipotético, né? Para vocês entenderem. Hipotético. Qual é a base de cálculo? Você ganha 1.500. Qual é essa base de cálculo? Base de cálculo é 1.500, rapaz. É onde você vai buscar a alíquota. Aonde vai incidir a alíquota. Certinho? Base de cálculo é 1.500. A alíquota qual é? Se for o caso tributar em 10%. 10%. Certo? Então não tem dificuldade nenhuma com referência a isso. Eu vou trazer o quadro, certo? O quadro que fala da questão temporal, espacial, alíquota e base de cálculo. Certo? Me lembre disso aí. E esse quadro vocês poderão também trazer para a prova, que caso vocês queiram trazer ele copiadinho, só o explicativozinho. Porque o importante não é decorar, o importante é raciocinar, entender, compreender isso. Tá legal? Tá entendendo direitinho? Tá com alguma dúvida? Tiro todos agora. Você merece. Vamos lá. Próximo agora. 5. A combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos e para outras infrações nelas definidas. Certo? Então, combinação de penalidades para ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nelas definidas. E o 6º qual é? As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades. Pronto. Então vamos lá. Agora vamos. Entenderam, gente? Aí vamos fazer uma copiar um pouquinho. Bora lá. Conforme o artigo 97, são prerrogativas legais, conforme o artigo 97, são prerrogativas legais em matéria tributária dois pontos: instituição, suspensão, vírgula, extinção e exclusão do crédito tributário. O último é o que, professor? Vou repetir. Instituição, suspensão e extinção do crédito tributário. Extinção e exclusão do crédito tributário. Certo? Depois vem combinação de penalidades, vírgula, combinação de penalidades, vamos lá, instituição, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. 4. Instituição, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Vírgula, combinação de penalidades, vírgula, fixação de alíquota, combinação de penalidades, vírgula, fixação de alíquotas e de base de cálculo, fixação de alíquotas e de base de cálculo, vírgula, definição do fato gerador da obrigação principal, todo mundo terminou o principal? Terminou? Todo mundo prestou o principal? Agora anotem.
e da acessória. Quem anotou e da acessória? Levanta a mão. Passe um risco assim e fale, errado. Só assim aprende, não? Faça um risco errado. Foi pegadinha do Martinez. Gostaram? Faça um risco e bote errado. A acessória não está instituída em lei. Vamos gravar, não é possível que vocês não gravem, né? Com todo esse esforço meu pedagógico, se vocês não gravarem. Vamos lá, vírgula. E do sujeito passivo. E depois dá um espaço, bora, vírgula, e do sujeito passivo. Quanto à majoração de tributos, há ressalvas descritas nos parágrafos 1º e 2º do próprio artigo 97. Ponto, segmento. Agora eu quero que vocês raciocinem e que vocês peguem aí, diante do que eu falei, para ler o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Vamos lá? Notem que a majoração de tributos no CTN há ressalvas. Vamos ver o que diz na Constituição Federal. Legal? Quem veio antes? O CTN ou a Constituição Federal? Antes. Quem veio antes? CTN, gente, veio antes. Mais velho. A Constituição de quanto é? De 88. Então a Constituição, gente, olha lá, ó. Quando a Constituição veio, a lei que tinha antiga, ela pode recepcionar ou não. Certo? Vocês já estudaram isso, né? Concorda comigo? Se a Constituição vai recepcionar ou não uma lei que já existia. Então os princípios constitucionais são mais... Além da hierarquia da pirâmide de Hans-Kelsen, ele está no topo. Além da hierarquia, ele está no topo. Qualquer coisa que esteja contrária a ele é inconstitucional. E tem a questão da recepção. Se foi recepcionado ou não pela Constituição Federal. Então vamos lá, 150, inciso 1. Exigir ou... Majoração é o quê? Aumentar. As ressalvas do artigo 97, o que é que vocês acham? Me dê uma folha de papel aí, para eu explicar a vocês o que é essa ressalva do artigo 97 da CPM. Me dê. Olha aqui, ó. Ressalvas do artigo 97. Clique aqui, ó. Ressalva do artigo 97. A Constituição Federal falou em... A Constituição Federal está aqui, ó. A lei está no topo. Está no topo. A Constituição Federal poderá recepcionar ou não, porque tem hierarquia. A Constituição Federal tem que prevalecer. Ela fala instituir ou majorar. O artigo 97 faz ressalva, não faz? Não faz? O que é que nós vamos fazer com a ressalva? Entenderam agora? Ficou dúvida? O que vale o que é a Constituição Federal. Certinho? Então, toda vez que o imposto for instituído ou majorado, ele só pode ser feito por lei ou decreto administrativo. Não? Escriturar os livros de ICMS. Também é obrigatoriedade por lei, não é isso? Não. Pode ser por uma resolução da Secretaria da Fazenda. Certinho dos estados.
Vamos lá, prosseguindo agora. De forma variada, a legalidade é dita como estrita legalidade, tipicidade fechada, estrita legalidade, tipicidade fechada, ou regrada ou cerrada, ou ainda reserva legal. Legal? Reserva legal. Esses termozinhos você tem que dar uma decorada, que vocês podem ouvir isso em qualquer prova e você vai ter que... Não são a mesma coisa, mas numa prova pode representar a mesma coisa. Certo? Aí você fica antenado que aí você vai... Porque quando você chegar numa prova de exame da ordem, uma prova qualquer, você não sabe aquele conteúdo todo. Não. Só se for maluco. Só se você ficou doido, porque não sabe aquele conteúdo todo. Mas você tem uma base capaz de fazer um raciocínio que vai levar aquilo lá. Você percebeu? E aquele raciocínio seu é concreto por causa da base. Você tem um raciocínio. Então você não pensa pensando em saber tudo, aprender tudo. Você tem que pegar a base. Pegou a base, você vai embora. Vamos lá, prosseguindo. Pode. A tipologia da lei tributária, sendo fechada, a tipologia da lei tributária, sendo fechada e exauriente, nos leva ao entendimento de Ives Gandra da Silva Martins. E nos leva ao entendimento de Ives... Não conhece não? Ives Gandra? Nunca vou falar não nele? Você faz que curso? Direito? Ives Gandra, rapaz, o cara que é famoso aí, toda entrevista de televisão, toda hora. Tributarista famoso, toda hora na televisão, ele. Vou trazer ele aqui para vocês conhecerem. Ives Gandra da Silva Martins, toda hora na entrevista de televisão. Nos leva a Ives Gandra da Silva Martins, toda hora na entrevista de televisão, tem livro, tem tudo. Ives Gandra da Silva Martins, que assevera que o fechamento e a tipicidade do tributo nos leva depois espaço tipicidade nos leva a comparar depois tipicidade penal. A tipicidade penal. Certo? A espaço tipicidade penal. Faz uma comparação. Sacha Calmon, outro autor, bora lá. Sacha Calmon, bora lá, gente, bora. Sacha Calmon nos diz que Sacha Calmon
nos diz que, outro autor também conhecido do direito tributário, nos diz que a tipicidade tributária... Eu acho que a menina já saiu, vai prejudicar o pessoal que saiu, que ia ter passado antes. Não tem problema não, eu boto, não sei se lembra o nome, quem saiu foram duas, né? Eu sei que não é lei, já não Então vou fazer o seguinte, presta atenção, olha. Ó, eu faço os acordos aqui com vocês, depois fiquem... Aí vai aquele meninozinho pequeno, vai dedurar. E eu sou criminalista, mano, eu não quero saber de conversa. É igual o que aconteceu no Rio. Carro fechado, vai descobrir de onde veio, vai. Eu tava primeiro chorando. Igual aquele caso do Capitão Nascimento, que o cara me mandou, o Rocha que mandou matar. Eu sei que me encontrei no supermercado. Vamos lá, presta atenção. Vocês vão fazer uma coisa pra mim. Um líder, que é você, não é isso? Não. É você? Você vai levar essa lista. Você vai levar essa lista. Vai levar essa lista pra casa. Não preciso mais dizer, mas... Se eu souber sonhar que vocês fizeram errado, tá bom? Você leva na próxima nossa entrada direitinho e aí completa com a gente, legal? Beleza. Leva lá, dá pra ele. Vamos lá. Não posso perder tempo com essas coisas pequenas diante de Sacha Calmon que nós estamos estudando. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Eu estou falando de grandes autores como Ives Gandra. Vou perder tempo com um papelzinho desse? Eu quero saber o que eles pensam. Eu quero penetrar no pensamento deles. Entendam isso. Pelo amor de Deus. Eu quero que você saiba que o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3, foi feito pela emenda constitucional de 32 de 2001. É isso. E saber o que é que a medida provisória não pode em matérias envolvendo lei complementar. Lei complementar tem temas o quê? Específicos constitucionais. Qual é o seu quórum? Maioria absoluta. Isso que me interessa. Coisas pequenas administrativas eu não quero nem saber. Porque o intelectual, o cientista não pode preocupar com isso. Entendeu? Ele tem que estar mergulhado nos livros estudando. Vamos ver o que nos diz Sacha Calmon. Que é mais importante que isso. Perder tempo com essas coisas, né? Perder tempo. Sacha Calmon. Sacha Calmon diz o que, gente? A tipicidade tributária é cerrada. O que é que ele fala? Por que ele escreve assim, né? Cerrada. Né? Fique pensando por que ele pensou assim. Ela é cerrada. Por que cerrada? Que vem de serra. Não, né? Para evitar, olha o que ele diz, para evitar, não percam a próxima aula, hein? Não percam, quem perder a próxima aula desista da matéria, porque assuntos palpitantes serão ditos aqui. Vamos lá. É cerrada para evitar que o administrador ou o juiz, mais aquele do que este, como ele é sutil nas palavras, né? Ele é muito bom. Eu estou gravando, eu quero que ele ouça para me ligar, porque eu tenho contatos com ele aí. Ele é muito... Né? Que o administrador ou o juiz, mais aquele do que este, olha a sutileza dele, mais aquele do que este. Estão entendendo onde eu quero chegar, não estão? A quem pode perceber. Interfiram na sua modelação, pela via interpretativa, que profundidade, viu? Pela via interpretativa ou integrativa. Note a profundidade. Foi muito profundo ele. Gostei, eu gosto dessas coisas. Interpretativa ou integrativa. Gente, pelo que ele falou aqui agora, eu vou dar só os dois assuntos que vão começar na próxima aula, mas eu quero que vocês me digam, pelo que ele falou aqui agora,
e pelo conceito de tributo que eu já li para vocês, o que mais se adequa, além da legalidade, né? Porque está falando aqui de legalidade. De legalidade, se vocês falarem, é óbvio. Mas além, dentro do conceito de tributo, dentro do conceito de tributo, vamos lá, gente, bora? Dentro do conceito de tributo, o que é que Sasha resolve aí? Vamos lá. Dentro do conceito de tributo. Além da legalidade, que o tributo deve ser dentro do princípio da legalidade, ele está nos dizendo, olha lá, gente, olha lá. Ele está conversando com um momento desse histórico, não pode, amor. Vai perder o ponto G para voltar de novo, é uma confusão danada. Pelo amor de Deus, não perca esse momento. Não perca não, amor. Fique tranquilo aí, concentrado aqui. Não tem telefone, não tem nada, aqui concentrado aqui, pode acontecer o que for. Nós estamos aqui concentrados, que é o momento G agora. Pelo que Chacha falou, da tipicidade cerrada. A tipicidade cerrada. Além do princípio da legalidade tributária, qual outro que ele poderia se referir? Dentro do conceito de tributo, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, não é? E lá vai, até chegar o que, gente? Quando ele fala em administrador, atividade. Acessar. Ato administrativo complementar. Inteiramente errado. Bola no ar, no momento clássico, chegou na área, jogou pra cima, a torcida vai que ela vai, mas não tem problema, o colega levanta, vamos pra próxima. Né? Veja só, atividade, mas continue jogando que é bom. Você vai chegar lá. Raciocínio seu tá certo. Tá no caminho certo. Atividade plenamente vinculada. Além do princípio da legalidade, quando ele fala que ela é fechada, cerrada, ele está dizendo instituição, majoração pela legalidade e cobrança, certo? E expropriação, invasão patrimonial dentro da atividade plenamente vinculada à lei, que obedece também ao princípio da legalidade, gente. Entenderam isso aí? Entenderam ou não entenderam? Todo mundo entendeu? Até agora? Deu para entender ou ficou dúvida? Nem o administrador do juiz pode Justamente. sair. Nem de forma interpretativa, nem de forma integrativa, ele pode sair daquela lei. Por quê? Porque o tributo é uma coisa muito séria. Ele invade seu patrimônio para dar dinheiro ao Estado. Então todos esses princípios são, olha lá, gente, para fechar, limitações constitucionais ao poder tributante. Limitações constitucionais ao poder tributante. Certinho, gente? Próxima aula, para quem vem mesmo a aula, não é turista, nós vamos começar de 2 pontos, ó. CDA no contexto legal. Anota aí, você que vem. Para me lembrar, professor, vamos começar em, olha lá, ó, gente, ó. CDA no contexto legal é o primeiro ponto. E o segundo ponto que nós vamos dar é ICMS prático. Ó, pra que nós vamos dar ICMS prático? Prático não como a contabilidade, prático para o direito, para que vocês possam ter noção de base de cálculo, de alíquota, certo? De sujeito passivo, de aspecto temporal e aspecto espacial. Legal, gente? Legal. Certinho? Espero contar com Vossa Excelência na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.